outra maioria das mulheres é que elas se iniciam, né, através do gatilho da curiosidade. Essas mulheres que iniciam através do gatilho da curiosidade, né, ou de alguma coisa que acessou, que viu quando era criança, se tornam viciadas. E o diferente da mulher para o homem é que muitas vezes as mulheres, principalmente as cristãs, elas não vão recorrer aos filmes explícitos nas plataformas dos filmes adultos, né? Elas normalmente vão alimentar fantasias sexuais, imoralidades e cair no período fértil com filmes e séries românticas, livros de contos eróticos, românticos, e vai ali alimentar a imoralidade de uma forma romantizada, pensando que é menos pior do que acessar os conteúdos explícitos. Então, muitas estão aí com o pecado que a gente chama de pecado velado, que é um pecado maquiado, mascarado de imoralidade sexual, porque as mulheres pensam que é menos pior, né, do que acessar conteúdos, mas é pecado do mesmo jeito de imoralidade sexual, porque você está cobiçando, desejando algo que não é seu, né, quando você está lá vendo uma série romântica, um ator, um dorama, um livro erótico, ou um livro de romance, e você leva aquilo no campo da imaginação, onde você peca, e muitas vezes você só fica na imaginação, fica ali excitada, mas não se masturba. Ou muitas acabam cometendo o ato mesmo externo, né? Tudo isso é pornografia, tudo isso é imoralidade sexual, tudo isso é pecado. Então, você não pode maquiar o pecado e achar que é menos pior do que os homens só porque você não acessa os filmes. Você está em pecado tanto quanto os homens. E aí muitas, às vezes, não estão caindo em pornografia, e nem em masturbação, mas estão flertando nas redes sociais com homens, com meninos no WhatsApp, tendo conversas de defraudação que levam à imaginação, que levam a pensamentos que não agradam a Deus. Muitas estão curtindo vídeos de TikTok, danças de TikTok, tudo aquilo que envolve imoralidade sexual, e pensam que estão um pouquinho menos pior do que os homens que acessam, ou pior do que outras que veem pornografia explícita. E isso se chama hipocrisia. É uma pessoa que se sente melhor que os outros, né, que se esconde atrás de uma máscara de santidade, pensando que está menos pecadora que as outras. E isso é muito perigoso. Todos esses comportamentos que eu citei, todas essas práticas que eu citei, que são pecados velados, tudo isso vai alimentando o seu HD, que é o HD mais potente do mundo, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma propriedade que chama neuroplasticidade. Essa propriedade faz com que ele se adapte, crie caminhos, armazene coisas de acordo com a vida daquela pessoa. E é por isso que muitas mulheres cristãs estão com a mente completamente depravada e imoral, mas fingem uma santidade exterior. Fingem uma santidade indo na igreja, mas dentro de si estão lidando com a imoralidade. Muitas vezes velada, romantizada, vitimizada. Essa é a verdade. Mas aquelas que seguem a Jesus mudam o caminho. Então, para finalizar, saiba que tudo que você está fazendo no secreto, tudo que você vê, tudo que você alimenta, mínimo que for, você está alimentando a sua própria carne, como Gálatas 6, 7, 8 fala. E você vai colher na carne, como Gálatas 6, 7, 8 fala, que é morte e destruição. E o seu subconsciente, que é o seu HD mais poderoso, vai estar impregnado não da palavra de Deus, não da pureza sexual, mas da imundícia, da imoralidade. E se você continuar nesse caminho, fingindo uma santidade, fingindo que não tem esses pensamentos, que não faz essas práticas, com certeza, quando você tiver uma próxima queda, que com certeza vai ser próxima, você não vai conseguir mais retornar e vai cair num lugar pior ainda. Então não adianta se enganar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, mulheres,
se vocês querem uma vida de santificação real com Deus, de verdadeira pureza, não só na prática explícita, mas na mente, no subconsciente, em todas as áreas da vida, você precisa de uma renovação da mente. Você precisa assumir um compromisso com a santidade. Não adianta esperar um homem de Deus santo, puro, se você não é pura, se você não busca a santidade como deveria. Então você precisa tomar uma decisão, e essa decisão se chama arrependimento. E o arrependimento vem acompanhado de atitude. Se você quer ajuda, pode chamar aqui no direct que nós vamos te ajudar.